Os radicais islâmicos na Nigéria nunca atacam de manhã ou à tarde. Não. Eles vêm à noite, às 2 ou 3 horas. Esse é o tempo certo para eles. Eles sabem que nesse horário não temos como nos defender. E quando eles atacam a aldeia, eles matam pai, mãe, filhos. E então você só resta chorar. Acabou, tudo acabou. Alguns deles matam tudo que encontram pela frente. Matam 2 ou 3 crianças. Queimam casas, queimam todo o alimento que está na casa. Tudo é queimado. Se você consegue se salvar, você só tem a roupa que está no corpo. Isso é tudo. Todos os anos, a Portas Abertas disponibiliza a lista dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos por causa de sua fé. Há anos, a Nigéria se encontra entre os 20 primeiros países desse ranking. Nesse país do oeste africano, a milícia radical Boko Haram luta há muito tempo contra o Estado e contra os cristãos. Há muitos mortos e feridos. O nome deles significa "a educação ocidental é proibida". Eles querem que a Nigéria se torne um Estado islâmico. A lei islâmica, a Sharia, já domina o norte da Nigéria desde a virada do milênio, enquanto o sul do país é dominado por cristãos. Através dos ataques do Boko Haram e de outros grupos extremistas que se encontram no norte, centenas de igrejas já foram queimadas e milhares de cristãos foram assassinados. Tabita mora na Nigéria, perto da cidade de Jos, no Platô, que fica entre os estados do sul e do norte e que tem um papel importante na islamização da Nigéria. Em 2001, aconteceram em Jos os primeiros ataques de muçulmanos radicais contra cristãos. Jos é uma cidade, mas é cercada de aldeias. Nós moramos no sul de Jos, em uma aldeia. Eu não moro no centro. Antes de 2001, os cristãos e os muçulmanos conviviam em paz. Nós compartilhávamos tudo. Éramos vizinhos. Íamos aos mesmos mercados, visitávamos os mesmos lugares. Mas não suspeitávamos que eles tramavam algo secreto entre si. Nós não tínhamos nenhuma ideia do que os muçulmanos planejavam. Em 2001, em Jos, foi em 8 de setembro de 2001. Eu estava com meu marido em casa. As crianças estavam todas na escola. Era mais ou menos 2 horas da tarde. Nós ouvimos que as pessoas em Jos corriam para lá e para cá, desesperadas. Os muçulmanos gritavam, Allahu Akbar, Deus é maior. O que significava isso? Alguns diziam, guerras aos cristãos. Nós, na aldeia, nós não podíamos ir à cidade. As pessoas na cidade não saíam. Soldados e policiais estavam por toda parte. Então, nós ouvimos que eles começaram a queimar igrejas e matar pessoas em Jos. Eles iam de igreja em igreja e matavam os cristãos. Minha filha Cristiana estava em Jos na escola. Meu marido disse, eu vou procurar nossa filha. E você sabe, nós não tínhamos nenhum telefone para que nos ligassem. Então ele pegou o carro e eu estava na igreja. Ele disse, me deixe ir e pegar a menina, para que ela não seja morta pelos muçulmanos radicais. Então ele se foi. Em seu caminho para Jos, ele não chegou onde a Cristiana estava. Ele foi parado na rua. Eles viram sua Bíblia no carro e perguntaram para ele, por que você tem isso com você? Ele respondeu, eu sou pastor. Então eles falaram, oh, uau, Allahu Akbar, Deus é maior. Estávamos procurando alguém como você. Então eles tiraram todas as Bíblias do carro e as rasgaram. Eu não estava perto para ver o que aconteceu. Mas os cristãos que passavam por ali e o conheciam, viram como meu marido foi morto por eles.
Depois dele ter sido morto, eles, os cristãos que viram a cena, vieram até mim para me contar que eles viram como meu marido havia sido morto. Enquanto os agressores gritavam, alguns disseram: "Se você disser que não é mais um pastor, nós te deixaremos em paz." Mas ele respondeu: "Como eu posso negar o meu Jesus? Se vocês quiserem me matar, me matem, mas eu não posso desistir da minha fé em Jesus." E foi assim que aconteceu. Ele não tinha nada com ele para se proteger. Eles o agrediram com picaretas, o cortaram com facas e jogaram pedras nele, até que ele estivesse morto. Depois o encharcaram de gasolina e atearam fogo. Aí pegaram o carro dele. Foi assim que eu me tornei uma viúva. E então, mesmo depois de 7 dias, ninguém podia entrar na cidade nem sair dela. Também não havia conexão telefônica. Alguns membros da igreja começaram a perguntar: "Nós procuramos alguém, uma pessoa, um pastor. Desde que ele foi para a cidade, nós não o vimos mais." Então, alguns policiais da nossa igreja decidiram ir para a cidade, onde os muçulmanos radicais estavam. Eles tinham armas, então os muçulmanos ficavam longe deles. Eles procuraram e procuraram, mas não conseguiram encontrá-lo. Então, alguém descreveu exatamente como ele foi morto. Disseram: "Eles mataram um pastor aqui, o encharcaram com gasolina, pegaram seu corpo e jogaram no rio." Nossa universidade em Jos fica um pouco longe do centro. Há um rio lá. E encontraram ele lá. Uma grande pedra o segurou. Eles o cortaram, queimaram. Os policiais não conseguiram identificá-lo. Mas meu marido era um homem muito grande. Fiquei profundamente triste quando os irmãos que haviam visto o corpo do meu marido chegaram. Eles perguntaram se eu iria com eles para identificar o corpo, pois havia tantos corpos no rio. Então os policiais me levaram com eles. Nós fomos até o rio. Passamos por 2 ou 3 corpos. Então o encontramos. Eu vi o corpo e sabia: esse é o meu marido, mesmo ele tendo sido queimado. Eu olhei, ele só tinha seus sapatos. Eu tirei seus sapatos e reconheci suas meias. E então eu disse: esse é o corpo do meu marido. Depois dele ter sido enterrado, não foi fácil para mim. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia dormir. Eu só chorava. Amigos vinham me consolar. Pastores que estiveram no seminário conosco e que ouviram dizer que um pastor tinha sido morto também vieram. Membros da igreja que nós frequentávamos também vieram. Mas nenhum deles conseguiu chegar até o profundo do meu coração. Eu não era mais a mesma. Mesmo quando eu queria orar, eu não conseguia terminar minhas orações. Quando eu queria ler a Bíblia, as lágrimas a cobriam. Eu não conseguia mais ver as palavras para lê-las. Não foi fácil. Um dia, eu ouvi uma voz à noite. A voz falou uma passagem da Bíblia. Eu não sei o capítulo nem o versículo. Mas lá diz: eu sou o marido das viúvas. Por que você está chorando? Foi como um sonho. A voz se repetia.
Então eu arranquei o edredom. Eu disse, o que eu estou vendo? Olhei ao redor, mas não vi ninguém que pudesse ter falado comigo. Eu fiquei quieta. Eu não conseguia mais dormir. Meus filhos dormiam, mas eu não conseguia. Eu meditava e meditava. Senhor, o que foi isso? Você falou comigo? Ou foi um sonho? Quando eu ouvi essa voz, eu estava muito fraca. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia nem cozinhar. Meus filhos tinham que cozinhar para comer. Mas quando eu ouvi essa voz, foi como uma máquina que endireitou meu corpo, parte do meu corpo. Eu estava tão enfraquecida, mas depois que eu ouvi essa voz, minhas forças voltaram novamente. Meu corpo mudou. Eu conseguia andar de novo. Eu notei que alguma coisa havia mudado em mim. Então eu comecei a entender que Deus poderia ter falado comigo. E desde então, mesmo que eu pensasse, eu quero chorar, minhas lágrimas não vinham mais. Desde aquele momento, eu comecei a ter coragem para ler a Bíblia novamente. E eu li tanto, principalmente nos livros de Samuel, onde dizia: aqueles que não têm ninguém que os ajude, recebem ajuda do Senhor. E eu dizia: sim, Deus, eu concordo, você vai me ajudar. E assim eu recebi coragem novamente para viver. Sabe, na minha igreja, tem mais ou menos 56 viúvas. Nem todas elas estão ligadas com a Portas Abertas. A Portas Abertas cuida daquelas que tiveram seus maridos mortos nesses conflitos. Paga a escola das crianças. Como agora, em setembro. Colaboradores da Portas Abertas nos chamaram no escritório deles e nos deram dinheiro para que nós pudéssemos pagar a escola dos nossos filhos. A Portas Abertas está ativa em 6 ou 7 estados na Nigéria. Se a Portas Abertas ouve que alguma igreja foi atingida, vai até o local e tira fotos. E perguntam: o pastor foi morto? Como estão os filhos dele? Se eles não foram atingidos? E a igreja foi totalmente queimada? A Portas Abertas reúne todas essas informações. A Portas Abertas procura pelos parentes daqueles que foram mortos. E também providencia para que as crianças se alimentem e frequentem uma escola. Quando igrejas são totalmente queimadas, a Portas Abertas dá dinheiro para que elas sejam reconstruídas. Aqueles que não têm mais roupas ganham roupas novas. Vocês sabem, quando mataram meu marido, os radicais o pararam no caminho. Quando pegaram ele, centenas de pessoas o rodearam. Quando cristãos estão reunidos e veem a polícia, eles tentam fugir. Não ficam parados, com medo de serem atacados pela polícia. No ano em que meu marido foi morto, ninguém foi preso. Na região que eu moro, a doutrina cristã e a doutrina muçulmana são diferentes. A doutrina deles diz: você só deve amar um irmão muçulmano. Ame apenas os seus irmãos muçulmanos. Mas você não deve amar nenhum infiel. Ele é seu inimigo. Mas a minha Bíblia não diz isso. Eu não sei de onde eles tiram seus ensinamentos. Eles dizem que nós cristãos somos seus inimigos. Por isso, eles querem nos matar. E acreditam que se eles matarem cristãos, então irão para o céu.
Além disso, acreditam que quando eles lutam, estão ajudando Deus a lutar contra os seus inimigos. Eu não conheço esse tipo de religião e esses ensinamentos religiosos. Mas a minha fé não me diz isso. Até mesmo Deus diz: ame os seus inimigos. Ame seus inimigos. E então eu tomo coragem para dizer para mim mesma: você deve amar os muçulmanos. Pois se você não os amar, não pode contar a eles o que Jesus fez na cruz por você. O perdão está escrito na Bíblia. O perdão em si veio de Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou uma boa base de perdão para todos os cristãos. Ele deixou essa base quando ele estava pendurado na cruz. Ele foi pregado. Ele precisou sofrer as dores. Mas na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Este é o fundamento mais importante na vida cristã e Deus diz: se você não perdoar, eu também não te perdoo. Então eu percebi, sim, como uma boa cristã, eu preciso perdoar para agradar ao meu Deus. Mas nessa carne eu não consigo isso. Só Deus pode nos dar a graça de conseguir perdoar. E às vezes demora um tempo para conseguir perdoar. Às vezes demora 1 ou 2 anos. Quando não é muito doloroso, talvez se diga: sinto muito, por favor, me perdoe. Às vezes o perdão leva mais tempo. Às vezes é mais rápido. Eu precisei de mais tempo para perdoar e voltar a falar com os muçulmanos normalmente. A Bíblia me ajudou nisso, através da leitura, através da oração. E eu disse: Deus, eu quero fazer a tua obra. Eu não posso cuidar de uma pessoa que eu não amo. Me dê esse amor. Me dê um coração perdoador. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero ser uma cristã através do meu exemplo. Deus me dá a graça. Então, eu fui capacitada, através da Bíblia, a perdoar aqueles que mataram o meu marido. Antes, nós vivíamos na Nigéria, com os muçulmanos como irmãos. Mas desde 2001, desde que a crise nos atingiu, nós nos separamos. Cristãos não moram mais junto com muçulmanos. Então, o que nós fazemos agora? Nós precisamos ter muito cuidado. Até mesmo na igreja, nossos líderes, nossos pastores dizem: nós precisamos tomar cuidado. Os muçulmanos nos veem como inimigos. Então, nós sabemos como temos de lidar com isso. Simplesmente não vá a tal lugar. Não. Pois eles precisam de muito pouco tempo para matar alguém. Nós não vivemos mais como antes. Não. E como se pode ver, eles continuam a atacar nossos vilarejos, como no ano passado. E então, eles foram a um vilarejo. Eles atacaram esse vilarejo e assassinaram o irmão do meu primo. Eles o mataram, sua esposa, e todos os seus 5 filhos na sua casa. Ninguém conseguiu escapar. Nós fomos ao escritório da Portas Abertas para ver as viúvas. Não podemos contá-las nem conversar com elas. Todos chorávamos. Lá havia viúvas cujos maridos e talvez todos os filhos foram mortos. Um dos assassinatos foi assim. Uma mulher grávida que tinha acabado de dar à luz. Ela se ajoelhou com contrações. Ela não sabia que a aldeia tinha sido atacada.
Então ela falou para seus filhos: estou ouvindo tiros, corram, corram para um lugar seguro. As crianças se recusaram. Mãe, como podemos te deixar sozinha nesse momento? Então os soldados vieram e mataram ela, todos os seus filhos e até mesmo a criança recém-nascida. Então nós precisamos orar. Mesmo que Deus conheça essa situação, mas Ele quer que nós falemos com Ele, que nós compartilhemos nossos problemas com Ele. Então, vamos ver a mão de Deus nessa situação. Eu peço aos irmãos que orem especialmente por nós. Eu sei que cada país tem seus próprios problemas, mas conosco é sobre vida ou morte. Por isso, eu apelo a vocês. Orem por nós. Nós somos um corpo em Cristo. Cristo não está dividido. Apesar da nossa cor de pele, somos um. Nós pertencemos um ao outro. Esse é o corpo de Cristo. Nos ajude a orar para que Deus nos responda e mude essa situação. Isso também está relacionado em ficarmos firmes na nossa fé, para que Deus nos ajude. Por favor, orem. Orem por nós. Eu peço a todos vocês, orem por nós. Orem para que Deus nos ajude. Nós recebemos a ajuda de vocês. E nós os agradecemos por isso. Nos ajude. Nos ajude. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós somos um corpo. Por favor, orem por nós na Nigéria, sozinhos ou na igreja. Por favor, orem por nós. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. A salvação vem do Senhor. Sobre o Teu povo seja a Tua bênção. Salmo 3, versos 1, 3 e 8. Esse testemunho representa a história de milhões de cristãos ao redor do mundo que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Seja um parceiro da Portas Abertas e fortaleça a igreja perseguida. Acesse o site portasabertas.org.br/cadastro ou contate-nos através do WhatsApp 11 4949 5012.